Bom, gente, agora a gente teve a Assembleia Constituinte e os deputados, os constituintes, redigiram esse documento que vai refundar ou fundar o Estado. E para ser um Estado moderno, que tem um regime representativo, uma das coisas fundamentais que tem que estar escrito dentro desse repertório de leis, certo, da criação do Estado, é a questão da divisão dos poderes. Essa ideia foi bastante desenvolvida por Montesquieu e ela vai dividir o poder justamente para evitar que eu tenha a concentração dos poderes na figura daquele monarca que a gente viu lá na aula anterior do regime antigo, ok? Os três poderes você já devem ter ouvido falar bastante deles. Eu vou tentar só contar um pouquinho mais de detalhes do que tem aqui, mas tem muita coisa além do que a gente está vendo aqui, tudo bem? São os poderes legislativo, executivo e judiciário. O legislativo, ele tem um peso bastante importante. Lembra que é o legislativo, ainda mais no caso do Brasil, que é aquele que fez a primeira lei, que faz a própria Constituição. Esse fazer da Constituição, aqui no nosso caso, e se fosse um outro caso de uma Assembleia Constituinte específica, que não continuou o mandato enquanto deputados eleitos depois, ela também já representa a maior quantidade de pessoas dentro desse processo, no sentido de garantir que a maior quantidade de pessoas possível, de maneira direta, participe dessa formulação das leis. No caso da própria Constituição, mas também no caso de todas as outras leis que vão acontecer nesse país a partir do momento que ele começa a funcionar. Então, o legislativo ele tem um peso muito importante, porque ele é o poder que está mais próximo do povo, no sentido de que ele tem mais pessoas que vêm do povo. A quantidade de pessoas aqui, como a gente vai ver, é maior. Bom, o executivo ele vai ser aquele responsável por aplicar as leis e o judiciário faz cumprir as leis. Eles devem ser harmônicos, independentes e distintos. Harmônico é porque eles devem meio que ter um jogo de forças equiparáveis. Independentes, porque esse aqui não pode cutucar o espaço do outro. E distintos também nesse aspecto de funções claras para cada um deles, como a gente viu aqui, né? Fazer as leis, aplicar as leis e cumprir as leis. Outra coisa importante para a gente entender, quando a gente fala do legislativo, os representantes do legislativo são votados pela população. Então você fala, olha, vai lá e me represente, meu deputado, né? Meu senador, por exemplo. O executivo também, ele vai ser chegar ao controle do Estado, né, através do voto. Agora, ó, o judiciário não. E olha que interessante, por que não? O judiciário ele não é eleito porque ele não pode ceder às pressões populares. Porque o judiciário ele faz cumprir a lei. Ele não faz cumprir a vontade do povo. Então, se na lei está escrito X e o povo está falando faz Y, o judiciário é aquele que vai estar falando X, 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 né? O símbolo da justiça, vendas, né? De olho fechado e apenas raciocinando com a letra da lei, vai tentar fazer aquilo que está escrito. E ele não vai ficar respondendo às pressões populares. Por isso que o judiciário ele não é eleito. Bom, vamos começar a dar um zoom aqui no tal do legislativo. Aqui a gente está falando de uma maneira geral, mas eu já estou introduzindo aqui informações sobre o Brasil. Para começar, o Brasil tem um poder legislativo bicameral, tá? Nós temos o Senado e a Câmara dos Deputados. Nós temos duas partes. Logo daqui, temos dois presidentes do Brasil aqui, né? Temos o presidente do Senado, hoje é o Davi Alcolumbre. Temos o presidente da Câmara, hoje é o Rodrigo Maia. Vou deixar a fotinha deles aqui em algum lugar para vocês, né? Bom, o Senado. Qual que é a ideia do Senado? O Senado ele é a casa da República. Olha como a gente pensa o Senado. Então, o Senado ele vai tentar olhar mais o país com um interesse na coisa pública
por um tempo mais longo, certo? E olha o reflexo disso no sistema, né, de eleição dos senadores. Eles vão ser votados pelo sistema majoritário, ou seja, quem tiver a maioria dos votos ganha, uma contagem da quantidade simples de votos. São 3 senadores por estado, né, Distrito Federal, 3 senadores por estado, e eles vão ficar, eu errei aqui, e eles vão ficar no poder por 8 anos, ok? Sempre trocando. Numa eleição troca 2, fica 1. Na outra eleição troca 2, fica 1. Para ter justamente uma continuidade. Para o Senado ser uma casa que opera num tempo um pouquinho mais longo, com uma visão de buscar o longo prazo para a aprovação, para a construção dessas leis. Beleza? Ok, esse é o Senado. A Câmara dos Deputados, ela já vai ter um raciocínio diferente, olha. Ela vai ser formada por um sistema chamado de proporcional. Tem uma super discussão se isso deve ser mudado para o distrital e tal, mas isso é um outro assunto. O que vale hoje é o sistema proporcional. E a ideia é assim, quanto maior a população de um estado, mais deputados esse estado vai ter, né? No máximo de 80 e no mínimo de 8 deputados, ok? E, enfim, como é que se define se o estado vai ter 8 ou 80? Contando a população, o IBGE faz esse cálculo e diz, tal estado tem que ter tantas cadeiras, né? Enfim, porém, não é só isso. Além de ter esse número de cadeiras, que hoje está em 513, dividido pelos estados, quem vai ocupar de fato uma cadeira dessa não é o cara não é necessariamente o cara que foi mais votado, tá? Para entender melhor isso, vamos olhar essa tabela que representa os dados de uma eleição numa cidade pequena. Tem 9 vagas nessa Câmara de Vereadores, definida pela quantidade de pessoas que tem nessa cidade, beleza? Agora olha lá em cima. PK e PX formaram uma coligação e obtiveram 1.200 votos. Vamos supor que foram 1.000 votos para um candidato, 100 votos para o segundo candidato, o segundo colocado, 50 para o terceiro e também 50 para o quarto candidato. Todos esses serão empossados do cargo de vereador, mesmo o terceiro e quarto que tiveram só 50 votos para eles. Agora vamos comparar essa situação com o do PZ, tá? Eles tiveram 400 votos. Vamos supor que foram 250 para o primeiro candidato e 150 foi o segundo lugar do PZ. Vocês vão ver que o segundo lugar do PZ, que teve 150 votos, não vai ser empossado vereador, porque o partido dele só tem direito a uma vaga. E aí, o cara lá da coligação PK-PX, ele mesmo com 50 votos, conseguiu se tornar vereador. Esse mesmo sistema que eu estou descrevendo aqui na Câmara dos Vereadores também acontece na Câmara dos Deputados, do governo federal, poder legislativo. Por isso que a gente vê alguns casos de deputados ou vereadores que são chamados os puxadores. Aquele cara da coligação PK-PX que teve 1.000 votos sozinhos, ele acabou ajudando a eleger outros 3 nomes do seu próprio partido. Também é por isso que se um deputado ou um vereador decidir sair do partido pelo qual ele foi eleito, ele vai perder o mandato, porque o mandato não é dele, o mandato é do partido dele. Beleza? Isso é um dispositivo que está presente na Constituição. Ele começa lá em 1936. A ideia disso era garantir uma maior representatividade, mesmo para partidos políticos não tão grandes, para tentar sair do personalismo, de votar naquela pessoa especificamente. Isso é uma herança dos tempos onde era muito importante sair do personalismo, daquela política do café com leite. Por isso que isso foi criado. Se isso não vale mais a pena, a gente tem que pensar. Mas vamos lá. Bom, o deputado ele vai ficar 4 anos no mandato, né? Então, eu tenho uma quantidade maior de deputados, são 513, eu tenho 81 senadores. O senador fica 8 anos, o deputado fica 4. Então, o que a gente tem como grande ideia dentro do sistema legislativo brasileiro? Tentar equilibrar a representatividade.
conciliando quantidade, que está mais na ideia da Câmara dos Deputados, com uma qualidade, né? Uma visão mais de longo prazo dentro do Senado. Isso é para evitar que, se fosse tudo pela quantidade de pessoas, né? Os estados que têm poucos habitantes nunca teriam suas demandas ouvidas, né? Porque, enfim, sempre teriam poucas pessoas dentro do legislativo. Por isso que o Senado iguala. Bom, qualquer estado, sendo estado, tem a mesma quantidade. Eles têm paridade de armas aqui, né? Armas no sentido político, eu quero dizer. Bom, tudo bem aqui? Legal. Vamos para o Poder Executivo. O Poder Executivo, no caso do Brasil, ele é presidencialista. O que significa que o cara que é eleito, ele vai ser eleito pela sua proposta política, do que ele deve executar, né? O que ele quer fazer no Brasil. Lembrando que ele é o executor das leis, então ele pode falar de jeitos diferentes de executar essas leis, mas ele não pode fugir das leis, de qualquer modo, né? Ele vai ganhar essa eleição e vai poder implementar o seu plano de governo, ok? Bom, esse plano de governo, no caso do Brasil, porque nós somos presidencialistas, ele vai ter algumas vantagens, né? Vamos dizer assim, né? Primeiro, ele pode escolher todos os seus ministros livremente, né? Então, assim, tem um jogo político aqui, de repente, de uma nomeação de um partido que apoiou esse cara na eleição presidencial? Tem, isso é super interessante da gente entender, mas é um papo para uma outra hora. O que é importante é que, constitucionalmente, o presidente pode formar o seu ministério, seus ajudantes, né, vamos dizer assim, de maneira livre, ok? Outra coisa importante, como somos presidencialistas, o próprio presidente tem algumas ferramentas específicas dele até, que ele pode fazer, ele pode propor lei, né? Se fôssemos parlamentaristas, não. O presidente pega a lei prontinha lá do legislativo e aplica, certo? Dando alguma cara dele através dos decretos, mas ele pega 100% daqui. Ele não pode ir lá e falar para eles fazerem uma lei. Aqui pode, tá? Então, as principais ferramentas do presidente são os decretos. Então, quando você vê o presidente, assinou o decreto. O que é o decreto? O decreto, ele regulamenta, ele dá mais detalhes sobre uma lei já existente. O decreto que a gente teve há pouco tempo, a questão do armamento, né? De como eu vou dar ou não acesso a armas de fogo à população. Já existia uma lei, essa lei ela foi definida, né, em detalhes mais precisos no decreto lá da questão das armas, né? Outra coisa que é exclusiva do presidente são as medidas provisórias. As medidas provisórias só o presidente pode fazer, assim como o decreto, e tem força de lei assim que publicadas e ficam válidas por 120 dias. Se elas não forem votadas pelo legislativo, elas perdem a eficácia. Exemplo disso foi uma questão da carteirinha estudantil, acho que final do ano passado, né? Criou-se uma carteirinha estudantil do governo federal para você não precisar, se você não quisesse, pagar da Uni. Enfim, teve essa medida provisória, só que aí essa medida provisória não foi votada, não entrou em vigor, 120 dias depois essa lei caiu, né? Projeto de lei. Projeto de lei não é só o presidente que faz, pode partir do próprio legislativo, que, enfim, os deputados, os senadores podem começar e devem, esse é o fazer deles, específico deles, podem começar projetos de lei, mas o presidente também pode, né? PEC, projeto de emenda da Constituição, é também do legislativo, próprio do legislativo, mas o presidente também pode. Só que se ele começa projeto de lei, PEC, mesmo as medidas provisórias, como eu falei, que no caso só ele pode fazer, mas esses aqui que o legislativo é a função do legislativo e ele pode começar, não adianta só ele ter a ideia que virou lei. Tendo um projeto de lei, tendo uma PEC, isso vai para o legislativo e volta depois aprovado do jeito que o governo queria ou muito diferente, conforme for o ambiente político, as negociações políticas.
O projeto da Emenda de Constituição número 6 de 2019 da Reforma da Previdência é uma PEC, pois fala do artigo 6º da Constituição, que fala dos direitos sociais, e dentro deles, do direito à previdência social. Bom, judiciário. Judiciário, ele não é eleito, como a gente falou, e ele vai fazer cumprir as leis. Então, as leis que estão criadas pelos legislativos, elas serão o objeto de trabalho do Poder Judiciário. Então, o Judiciário, ele não vai olhar quem, ele vai olhar o que está escrito. Tá? Então, essa é a ideia fundamental de todo o Poder Judiciário. E a gente ouve tanto falar desse negócio de instância, né? Vamos lá. Eu tenho a primeira instância. A primeira instância é o juiz de direito. É aquele cara que está no fórum, né, da cidade. Ele dá a decisão judicial ali de culpado ou inocente e assim sucessivamente. Bom, mas aí eu entro com recurso e aí vai para a tal da segunda instância, sobe um degrau. A segunda instância pode ser do Tribunal Regional Federal, TRFs, que tem de várias regiões. Pode ser também dos tribunais de justiça estaduais. Questões que não envolvem a União, né? No caso dos tribunais estaduais, o nome do cara que faz isso é o desembargador. E no caso dos tribunais regionais federais, federais. Na segunda instância, não é só... Tem um juiz que pode dar um parecer e tem o rolê do colegiado, né? O colegiado é quando tem um grupo de juízes que vão analisar os casos juntos, né? Então, às vezes, a gente fala tanto do recurso. O que é o recurso? Vai na segunda instância, um juiz sozinho deu um parecer, a pessoa que está com o problema jurídico ali com a justiça pode falar, não, mas agora eu quero uma revisão do meu parecer jurídico, da minha sentença, pelo órgão colegiado. Isso já é possível na segunda instância. Terceira instância, que é a última no sentido civil e criminal, é o Supremo Tribunal de Justiça, né? Então, um caso de crime, um caso de direito civil, vai no limite até a terceira instância, certo? Que vai verificar, basicamente, se a primeira e a segunda fez tudo certo dentro dos processos legais, ok? Bom, e aí chega numa teórica quarta instância, alguns casos chegam nessa quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, hoje é presidido pelo Dias Toffoli, né, o presidente desse poder da República do Brasil. E o STF, ele vai ver se todas essas outras esferas estão cumprindo a Constituição e também ver se os outros poderes estão fazendo as coisas de acordo com a Constituição, porque como um poder da República, o Judiciário, através do STF, ele vê se a Constituição está sendo cumprida em todas as ações das outras instâncias do Judiciário e também vai olhar para os seus vizinhos. Por exemplo, o Judiciário ele não pode deixar o Legislativo fazer uma lei que seja contra a Constituição. O Judiciário não pode deixar o Executivo fazer uma medida provisória que seja contra a Constituição. E assim sucessivamente. Ele é o guardião último da Constituição Federal. Gente, dentro do Judiciário, esse caminhozinho que eu falei aqui é só da Justiça Comum. Ainda tem a Justiça Militar, a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. Beleza?